Pessoal, o nome da pregação de hoje é Deixe de Ser Moleque. Nossa série em Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 51. Vamos lá. Quando se contemplavam os dias para que fosse elevado ao céu, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Na versão revista atualizada, está escrito assim. Está escrito que as pessoas de Samaria, eles viram em Jesus, no seu semblante, o semblante de Jesus manifestava que ele ia para Jerusalém. Não é só, eu vou até ler com vocês na versão revista atualizada, porque é muito interessante. Verso 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O rosto dele, sem falar, dizia que ele ia para Jerusalém, que ele estava completamente comprometido em ir para Jerusalém. E a gente sabe o motivo. Ele iria cumprir o maior objetivo da sua vida, que era morrer. Ele foi designado para isso. Lembra que na cruz, ou melhor, no Getsêmani, Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo faz a tua vontade. Lembra quando Jesus falou para os discípulos junto à fonte de Jacó? Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. O que a gente tem aqui então hoje, que eu quero pregar para vocês, é sobre esse senso de dever que moleques não possuem. Uma geração de moleques é o que a gente vê hoje. As pessoas, elas envelhecem, mas elas nunca amadurecem. Elas fazem aniversário, mas parece que elas continuam na infância. Um dos motivos se dá por conta de uma educação frouxa de seus pais. Mas o segundo motivo, e talvez o grande motivo, é que vivemos uma geração de ateus. Mesmo aqueles que creem em Deus vivem como se Deus não existisse. Meu corpo, minhas regras. Ora, se não há um ser soberano e absoluto acima de nós, de fato o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Se não existe Deus, quem manda em mim sou eu mesmo. Essa é a perspectiva atual. As pessoas, elas vivem sem essa noção de dever, inclusive os crentes. Essa ideia de destino, de que Deus sela o seu destino, de que Deus decreta o que você vai fazer, de que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, decretou todas as coisas, inclusive o destino dos homens no céu e no inferno. A nossa geração, ela não gosta dessa ideia. Mas essa mentalidade moderna, sem Deus, sem destino, leva a uma vida miserável. É isso que eu quero falar hoje. Sobre como essa perspectiva de que nós nascemos para cumprir um objetivo, como Jesus. A cruz, ir para Jerusalém, ele estava completamente focado, obcecado em ir para Jerusalém, porque ali estava a vontade de Deus para ele. Mesmo que incluísse sofrimento e humilhação. Mesmo assim, ele queria ir para lá. Eu quero falar hoje sobre como viver debaixo desse valor transcendental, espiritual de vocação, de dever, de senso de responsabilidade. Responsabilidade que nós recebemos de Deus. Como viver assim, com esse senso de dever, com senso de responsabilidade, faz com que você tenha uma vida muito mais plena. Faz com que você tenha uma vida muito mais forte. Muito mais forte. Vamos lá. Então, primeiro, a nossa geração, ela não tem senso de dever. Quero falar hoje, então, sobre, acho que 4 princípios, 3. Sobre como a mentalidade moderna, que perdeu a noção de vocação, de chamado de Deus para fazer as coisas, ela é uma geração fraca e ela tem alguns princípios muito errados. Primeiro, ela não tem senso de dever. O senso de dever está muito ligado à nossa fé. A palavra vocação, ela vem do latim vocare, que significa chamado. Antigamente, como que nós usávamos a palavra vocação? Por exemplo, o cara tem uma vocação para médico. E, basicamente, durante a Idade Média, vocação era associada apenas ao direito, à medicina e à teologia. Está vendo? Aquele cara tem uma vocação para médico.
Olha, ele encara o trabalho dele como uma coisa espiritual, como um chamado. Lutero vem e mostra que, na realidade, todos nós devemos encarar a nossa vida, o nosso trabalho, como uma vocação, como um dever que a gente presta em primeiro lugar a Deus. Mas essa ideia, ela obviamente foi perdida até no meio evangélico. As pessoas não falam mais nessa ideia, nessa perspectiva de dever, de responsabilidade. Eles falam mais numa ideia de sonhos. Eu nasci e há sonhos e eu escolho no mercado qual eu quero. Não é essa a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é que você nasceu e Deus escreveu os seus dias e determinou todos eles, quando nenhum deles havia ainda. Quando Jeremias nasce, Deus fala para Jeremias o quê? Jeremias, escolhe o que você quer. Não, Deus não pergunta para ele o que ele queria fazer. Deus informa para que ele havia nascido. Eu escolhi você para ser profeta. Quando Jonas fala, ou quando Jonas ouve de Deus, vá para Nínive, e Jonas vai para Tarsis, o que Deus diz? Quem sou eu, né, na fila do pão? Quem sou eu para falar para você, Jonas, que você tem que fazer o que eu quero? É isso que Deus faz? Não, ele vai vomitado, mas ele vai. Ele cai vomitado lá em Nínive, mas ele vai. O que mostra essa noção de dever, de que nós temos um dever de seguir o caminho que Deus tem para nós. Como essa perspectiva, ela influencia tudo na nossa vida. Ter essa perspectiva de dever te torna mais forte no seu trabalho, na sua família, em tudo que você faz. Vamos lá. Já assistiram o filme Rei Leão? Quando eu era garoto, o Rei Leão era do demônio. As igrejas evangélicas. Oh, meu Deus. Assista lá, eu tenho uma resenha sobre o Rei Leão. Não é do demônio. A Disney é do demônio, mas o Rei Leão não é não. É muito legal o Rei Leão. Lembra que o Rei Leão, o príncipe, eu esqueci o nome do príncipe, gente. Quem lembra aí? O Simba. Viu? Todo mundo assistiu. O Simba. Ele é enganado pelo seu tio, esqueci o nome. Todos assistiram. Todos assistiram. Titanic também? Todo mundo? Também, né? É uma pesquisa. Enfim, o Simba e o Scar. O Scar o engana. E ele começa a ter uma vida Hakuna Matata, não é? Lembra? Em português, vida louca. Em latim, carpe diem. Sem responsabilidade, vivendo apenas o momento. E essa foi a fuga dele. Essa foi a fuga dele para a responsabilidade dele, para ele lidar com a culpa que ele sentia em relação, ele achava que ele que era o culpado pela morte do seu pai. Essa foi a maneira que ele fez. É o que muita gente faz ainda hoje. É o sextou. É a maneira dele fugir de uma vida que ele considera infeliz e medíocre. E aí, quando ele fica mais velho, a futura esposa dele, que eu não lembro o nome também, vocês devem se lembrar. Gente do céu! Nala. Ela se encontra com ele e fala com ele, olha, o nosso reino está devastado. E aí ele, não dá para ir, não sei o que lá. Ela diz para ele assim, é seu dever. Você nasceu para isso. É sua responsabilidade. Não interessa que lá você vai encontrar desafio e você possa até morrer. Não interessa, é seu dever. Você já viu hoje como que diante do perigo as pessoas dizem, não, mas aí o pastor, se ele pregar isso, ele vai perder dinheiro, então ele está livre do dever dele. Mentira! Jesus ia morrer, ia ser trucidado lá em Jerusalém. E ele tinha que fazer, porque é dever. Pastores perderam a noção de dever. Covardes, por quê? Porque esqueceram da noção de dever. Outra obra clássica, O Senhor dos Anéis. O Frodo tem que carregar um anel, que é uma maldição. E aí ele parece que no momento ele vai entregar para alguém, ele diz não. E ele está morrendo por conta de carregar o anel. Ele diz, é o meu fardo. O homem moderno, ele perdeu a noção de dever, de que nós existimos para fazer a vontade de Deus e que mesmo os sofrimentos e as humilhações não nos livram do nosso dever.
Jesus ia sofrer horrores, ele seria humilhado, ele iria carregar a ira de Deus sobre si. Mesmo assim, o texto diz que ele estava obcecado em ir a Jerusalém. E aqui no bom sentido, tá? Porque obcecado tem aquela noção, às vezes, negativa. Não tem nada negativo em relação a Jesus, mas alguém completamente compromissado com o seu destino. Pense, por exemplo, no casamento. Muita gente vê o casamento como uma aventura. Vamos ver o que vai dar. Depois, se engordar, eu troco. Ficar chato, eu volto para a casa da minha mãe. E é justamente por isso que o casamento de tanta gente é tão infeliz. Eles não têm o senso de dever. No primeiro sofrimento, eles falam, não, estou livre desse compromisso. Estou livre desse dever, desse chamado. Porque eu vou encontrar sofrimento e humilhação ali em Jerusalém. Então, estou livre, estou livre. Isso é uma loucura. Você vê hoje homens fugindo do seu dever. Por exemplo, uma mulher que ela decide ficar em casa, por exemplo. E ela fica 20 anos em casa cuidando dos filhos, certo? Aí o marido pensa, cansei. Cansei, vou arranjar uma novinha. Sabe o que esses canalhas falam? Tem muito do movimento Red Pill. Sabe o que eles falam? Não, você tem que se virar agora, porque cada um por si, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, mas os dois não estão em situação igual, depois de 20 anos. Sabe por quê? Ele ficou 20 anos no mercado de trabalho, e ele foi se aprimorando. Ela não. Ela ficou 20 anos fora do mercado de trabalho. E aí, esses canalhas vêm e falam, não, tá tudo igual, cada um se vira. Essa mulher devia arrancar até a cueca dele. É mesmo. Tudo. Porque ela cumpriu o dever dela. Aí ele não cumpre. E agora ele fala, se vira. Não, eles não estão em posição igual agora. Ele tem 20 anos de experiência no mercado e ela não. Por quê? Porque ela abriu mão para cumprir o dever dela. Então agora pense no outro lado. Pense no outro lado, aquele citado lá no livro As 5 Linguagens do Amor. O cara trabalhava fora e a mulher não trabalhava fora. E aí, o Gary Chapman, ele conta a história de uma mulher que ela estava chateada com o marido. Por quê? Porque o marido não tinha a linguagem do amor dela, que era passar aspirador de pó na casa. Brincadeira. O cara levantava 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Trabalhava o dia todo. Chegava em casa. E aí, não, você não está limpando. E o pior, a mulher não arrumava a cama. Você acredita? Ele conta isso no livro, gente. Ele nem fica com vergonha. Ela não arrumava a cama. Por quê? Porque ele não respeitava a linguagem do amor dela, que a linguagem do amor dela era serviço. Então o marido tinha que, não interessava que ele saísse 5 horas da manhã e voltasse 7 horas da noite. Ele tinha que limpar a casa, arrumar tudo, porque era a linguagem do amor dela, é brincadeira, né? E aí, você vê isso hoje nos casamentos. Estou pegando aqui esse modelo, tá? Que é óbvio, esse modelo em que a mulher está em casa. A mulher saiu para trabalhar, me parece muito justo que os dois dividam os serviços em casa. Me parece muito óbvio isso. Mas você vê as mulheres o tempo todo hoje também, elas não querem, elas estão passando suas responsabilidades para os outros. Elas estão passando o seu dever para os outros, para o seu marido. Então, na minha casa, a gente faz mais ou menos assim. Meus filhos são meus também. Então, tem toda uma parte ali que tem a ver comigo também. Mas há muitos aspectos da nossa casa, da educação dos meus filhos, que é totalmente da minha esposa. E eu não ajudo. Por quê? Porque ela não ajuda em relação ao meu. Ela me ajuda ao fazer o dever dela. Ao cumprir o dever dela, ela me ajuda. E quando eu cumpro o meu, eu estou a deixando na melhor condição para que ela cumpra o dela. Mas ninguém mais parece que é cumprir o seu próprio dever. Eu não fico choramingando para minha esposa em relação ao meu dever. Eu não peço para ela, amor, esse texto aqui eu vou precisar de uma consulta até no grego e no hebraico, você me dá uma força? Eu não falo. É o meu dever, tem os meus problemas que são difíceis, e esse é o meu. E tem o dela. Mas as pessoas perderam por completo isso. Elas perderam seu dever, noção de dever,
estão colocando na conta dos outros e se vangloriam disso ainda. As crianças também. Inclusive, as crianças perderam a noção de dever, de responsabilidade, de que nós nascemos para fazer alguma coisa, mesmo que seja sofrido, como foi com Jesus. As pessoas perderam, as crianças perderam. Meu pai conta, eu acho que foi demais, né? Mas ele fala que ele era garotinho, e aí, na roça, não tem folga na roça, vocês sabem, né? Na roça não tem, gente. A vaca está lá, tem que tirar o leite. Não tem esse negócio. Era uma vida de trabalho. E aí ele conta, às vezes domingo, tinha que ir lá olhar o gado. É difícil, difícil. E desde pequeno, como que gerações passadas, eles cresciam com uma noção de responsabilidade, de dever em relação ao trabalho. Meninos tinham uma relação de dever com a sua casa. Obviamente, de pano de fundo, tinha tudo isso aqui, ó. Deus como governante absoluto da nossa existência e de que nós existimos em primeiro lugar para cumprir a vocação, para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Veja, por exemplo, minha filha ontem. Eu pedi para ela, filha, pega o fio dental. A minha filha 03. É a 03, né? A Helena. E aí ela, todo dia o senhor pede para mim. Falei, como é que é? Todo dia o senhor pede. Todo dia o papai e a mamãe levantam cedo. Todo dia a gente limpa você. Todo dia eu trago comida para casa. Aí ela, todo dia. Tudo bem, né? Ela tem 3 anos. O ruim são os meninos de 12 assim. Eles estão em casa, com iPhone, com Netflix. E eles estão frustrados. Mas o meu não é o Pro Max, pai. É um absurdo. É um absurdo. Como as pessoas perderam a noção de dever. Dever em relação ao nosso trabalho. A gente tem um dever em relação à nossa família. E tudo isso, obviamente, tem a ver com uma debilidade na fé. A fé em Deus nos leva a ter a noção plena. Nós existimos para Ele. Nós vivemos para seguir o caminho que Ele traçou para nós. É uma geração muito fraca. Segundo, essa geração que não tem senso de dever tem uma dificuldade de aceitar as suas limitações. Deus direciona o ministério de Jesus e Jesus diz isso. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Lá no Getsemane, ele ora assim, passa de mim esse cálice, contudo faz a tua vontade. E a vontade de Deus para Jesus era Jerusalém, como ele manifesta aqui. Era ir para Jerusalém. Essa era a vontade de Deus e Jesus se submeteu à vontade de Deus Pai. Paulo fala que ele respeita o limite da esfera de ação que Deus demarcou para ele. É aqui, ó. É nessa cidade que eu quero você. É nesse lugar que eu quero você. É fazendo isso que eu quero para você. É isso que eu quero que você faça. É impressionante hoje como que a nossa geração, ela acha que ela é ilimitada, que ela pode fazer o que ela quer. Veja bem, você não escolhe o seu nome. Você não escolhe muitas características do seu corpo, que vai determinar, sim, quem você é. Por exemplo, se você tem 2 metros, não interessa o seu sonho. Você não vai ser uma ginasta como a Daiane dos Santos. Porque geralmente tem que ter uma altura mais baixa. Ou jockey, né? Cavalo. Não vai. O seu corpo, que você não escolhe a sua altura, vai determinar que você pode fazer certas coisas ou não. Você não escolhe o seu nome, suas características. A gente não controla o tempo. Sim, o tempo influencia até no comportamento das pessoas. Você não escolheu a roupa que você tem hoje. O tempo diz para você, você vai ter que ir com uma roupa mais agasalhada. A gente sabe de lugares que são cinzas o ano todo, nublado o ano todo. Como que esses lugares, eles influenciam o comportamento das pessoas? Nós escolhemos o tempo, o nome,
não escolhemos o governo, mas ainda assim os homens dizem: eu posso fazer o que eu quiser, basta eu sonhar e eu vou chegar lá. O mundo antigo tinha muito clara essa ideia de destino, que é o que a gente está vendo aqui em Jesus. Na Ilíada de Homero, por exemplo, os gregos, os pagãos entendiam isso. Eles entendiam. Na Ilíada de Homero, Paris, foi profetizado que Paris seria a desgraça de Troia. O que o seu pai então fez? O desterrou, mandou para longe. Mas é justamente aí que ele conhece Helena, adultera com ela, traz Helena para Troia e a guerra se instala. O que eles queriam mostrar é o seguinte, que por mais que eles tentavam fugir do destino deles, aí eles se aproximavam mais ainda do destino que os deuses haviam orquestrado. Outra história grega antiga é a de Édipo, que Freud distorce totalmente. Édipo foi profetizado que ele iria casar com a sua mãe e matar o pai. O que o pai então fez? O pai o envia para longe, manda que o servo mate o menino. Mas aí, o menino não é morto porque o servo fica com dó, e o menino vai viver a sua vida. E justamente por conta dessa atitude do pai, de mandar o menino longe, o menino cresceu sem saber quem era o seu pai e sua mãe. Por isso, justamente por conta da atitude do pai em tentar fugir do destino, ele então casa com a mãe, sem saber que é sua mãe, e mata o seu pai, sem saber que é o seu pai. O que os gregos e até os ímpios entendiam é essa noção de que nós somos uma coisinha bem pequena na história humana, no meio do cosmos. Nós somos, sim, nós temos as nossas vidas determinadas por outro. Os gregos erraram em relação aos deuses. Os deuses não existem. Mas até eles, pagãos, entendiam de alguma maneira que existiam forças maiores que determinavam o destino dos homens. Nós sabemos que existe um Deus, e que não é Apolo, não é Júpiter, mas que escreveu as nossas vidas, que nenhum fio de nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus. Que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, e Ele vai conduzindo as nossas vidas de uma maneira que nós muitas vezes nem conseguimos compreender completamente, mas a Escritura é clara ao dizer que Ele é soberano, que nós não somos frutos únicos de nossas escolhas. Há responsabilidade humana, mas a Bíblia é muito clara em dizer: nós estamos debaixo do controle de Deus. Hamlet, em Shakespeare, disse assim: há uma divindade que molda o nosso fim, por mais toscamente que nós o desbravemos. É essa mentalidade moderna de que você é uma espécie de fim em si mesmo, de que você faz todas as coisas que você sonhar e tudo que você tem é fruto exclusivo do seu mérito, exclusivo de suas decisões. Não é bem assim. Nós temos um destino, e essa noção de destino sempre marcou a humanidade. O homem moderno se esqueceu de Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Deus, na pessoa de Cristo, se submeteu ao Pai e aceitou o seu destino. Mas tem muita gente dando murro em ponta de faca, dizendo: não, não, isso aqui não é para mim. Quer ver um exemplo? O que é o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é exatamente isso. A pessoa não aceita a realidade mais óbvia que foi imposta por Deus a ela. Você é um homem. Mas há outras coisas que nós podemos, ao longo da nossa caminhada, fazer. A gente pode ter uma atitude parecida com o pessoal da ideologia de gênero, que a gente não aceita. A gente não aceita certas coisas na nossa vida. Quer ver? Por exemplo,
a fulana não aceita que ela está envelhecendo. Aí começa a fazer um monte de plástica. Fica a cara do Bozo, né? Mas não aceita a limitação humana. Por isso que eu falo, ser feio desde pequeno tem a vantagem. É ou não é? Você não tem esse negócio de ficar velho e, nossa, estou ficando feio. Eu sempre fui. Sempre fui. Mas você olha e fala, quantas pessoas assim, adolescentes, meu Deus, mas eu queria ter o cabelo da fulana, eu queria ter não sei o que lá. E não aceitam quem são. Não aceitam quem são. Estão numa busca frenética para mudar coisas que muitas vezes são impossíveis de serem alteradas. Impossíveis. Impossíveis. Estão como Paulo, lutando contra os aguilhões. Lembra quando Deus fala isso para Paulo? Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Qual é a ideia aqui? Aquele homem que conduzia o gado, ele tinha lá uma vara e uma ponteira de ferro. E aí ele conduzia o gado. E se o gado não quisesse obedecer, ele pegava aquele ponteiro de ferro e dava no gado. Se o gado desse um coice, ele se machucava ao bater naquela ponteira de ferro. Deus está dizendo isso para Paulo. Deus diz isso para nós muitas vezes. Quando muitas vezes nós negamos o destino que Deus tem para nós, a vontade que Deus tem para nós. E a gente fica ali, não. Vamos dar um exemplo. Eu não queria morar nessa cidade, gente. Vou morrer aqui, eu acho. Hoje eu amo essa cidade. Aqui é o meu lugar. Que eu ficava lá, eu acho que eu não nasci para esse lugar. Eu não nasci para esse lugar. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, aquilo que está ao nosso alcance, a gente não pode tentar melhorar no nosso trabalho, que muitas vezes a gente não tem que trocar de trabalho. Só que a gente tem sempre que avaliar isso. Sempre que tentar, e eu sei que é tão difícil, mas, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Na minha jornada, algumas vezes eu fui notando isso, que eu estava ali lutando contra Deus. Era Deus dizendo, é aqui, você está vendo que é aqui, seu pai está te dizendo, fulano, sei quem, e os conselhos são bons, siga. Quantas vezes eu me percebi assim, lutando contra algo que era o meu destino, que era aquilo para o que eu havia nascido. Jesus se submete à vontade de Deus. Nós também devemos nos submeter. Terceiro, uma perspectiva errada de sucesso. A nossa geração, por esquecer a ideia de destino, vocação, vontade de Deus, tem uma perspectiva errada de sucesso. Em João 7, o texto diz assim, dirigiram-se, pois, a Jesus e os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, Jerusalém. O texto aqui que eu li para vocês diz que Jesus estava indo para Jerusalém, decidido em ir para Jerusalém. Jerusalém era uma cidade, Judeia era a região. Jerusalém ficava na Judeia. Pois ele e os seus irmãos lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, vai para a capital, Jerusalém era a capital, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Está vendo? É a ideia típica aqui de sucesso. Não, vai para a capital se você quiser ser um sucesso. Mas quem disse que Jesus queria fazer para impressionar o mundo, para dizer, ele é o último profeta da vez, ele é o pregador da hora? Quem disse que ele queria fazer isso? Duas coisas podem mover você. O desejo de ser um sucesso aos olhos do mundo ou vocação. Um chamado por Deus para fazer aquilo que Deus quer. A ambição, muitas vezes, nasce justamente dessa falta de noção de destino, de vocação, de dever cumprido diante de Deus. Pense, por exemplo, você já viu as pregações que se fazem nas igrejas? Geralmente, a pregação é assim, ó. Geralmente, pega lá Davi e diz para todo mundo, porque se vocês crerem,
vocês serão um sucesso como Davi foi. Porque Davi, de fato, foi um sucesso nos parâmetros humanos. Ele era um rei, fizeram música para ele, ele era poderoso, ele era famoso. Não que ele buscasse isso, tá? Não, ele era um servo de Deus. Mas Deus, às vezes, faz de algum de seus servos homens assim, bem-sucedidos aos olhos do mundo. E Davi era um homem de Deus. E aí o pastor vem e pega a história de Davi e fala para todo mundo. Porque hoje, é muito engraçado. Lembra quando Davi um dia estava lá cuidando das ovelhas de seu pai, ninguém via. Né? Ninguém via Davi cuidando das ovelhas de seu pai. E aí é muito comum os pastores falarem assim, ó, porque aí você, que ninguém te vê. Aí chora um pouquinho para, né? Eis que te digo que o Senhor vai te tirar daí e vai te colocar no trono, aleluia. Aí a igreja inteira, Quantos aqui não foram numa igreja e você canta mais ou menos, o cara fala assim para você assim, ó, eu vejo um CD, quer dizer, lá atrás, né? Agora é um pendrive, sei lá o quê. Mas eu vejo você nas nações, pregando para as nações. Mas é aqui em Cunha. Quem vai pregar em Cunha? Tem gente em Cunha lá, gente. Quem vai pregar em Cunha? E aqui na nossa região? É a ideia de que a sua vida só vale a pena se ela for na capital, se ela for a vida que aparece para todo mundo. É a ideia do sucesso. Mas e sobre o Jonatas? O Jonatas não era o rei. O Jonatas era o cara que carregava o piano para Davi. Davi tocava o piano. O Jonatas era o cara que carregava o piano. As pessoas só querem tocar o piano. Mas vamos por lógica pura. Lógica pura. A maioria das pessoas vão carregar piano. A maioria não vai tocar o piano. 1 ou 2 serão como Davi. A maioria vai carregar o piano para Davi. 1 ou 2 terão, por exemplo, na história da igreja, o nome conhecido. Da época de Calvino, quantos outros homens de Deus havia lá? Quantos? Muitos. Mas a gente lembra de alguns nomes apenas. Mas os outros, serviram a Deus ou não? Serviram. Serviram a Deus. Aqui, os parentes de Davi, os parentes de Jesus, estão com aquela perspectiva humana. A perspectiva humana é, a minha vida só faz sentido, a minha vida só vale a pena se eu sou bem-sucedido aos olhos do mundo. Jesus foi para Jerusalém depois, mas não por este motivo aqui. Ele foi justamente para ser humilhado e não para ser conhecido, como eles sugeriram. Ele foi para ser crucificado. A nossa vida se resume em servir a Deus, onde Deus quiser. Se for para ser um rei como Davi, ter um nome conhecido, para que a glória de Deus seja vista através de nós, amém. Mas se for para ser como Jonatas, que carrega o piano, esse é o objetivo da existência, servir a Deus onde Deus nos colocar. Ir e seguir o nosso destino, ir para a nossa Jerusalém, porque este é o caminho que Deus traçou para nós. A inveja, a ingratidão, a frustração, todos esses sentimentos negativos são aniquilados com essa perspectiva de vocação, de dever a Deus, de saber que o que eu faço é para a glória de Deus. Eu sirvo a Deus, eu estou onde Deus quer que eu esteja, e ainda que ninguém veja, eu não preciso ser conhecido como os parentes de Jesus disseram, eu só preciso ser conhecido por Deus. É por Deus que eu preciso ser conhecido. Ele precisa ver o meu trabalho, Ele precisa ver, ninguém mais. Ninguém mais. Essa perspectiva é força. Essa perspectiva de dever. Eu existo para fazer a vontade de Deus. Os homens podem não estar vendo. A Jerusalém, o pessoal da capital não me viu. Mas eu estou onde Deus quer que eu esteja. O seu dever aqui na sua igreja. Aqui. De como que você está contribuindo para o reino de Deus aqui. No seu trabalho, na sua casa.
essa perspectiva de dever, de levantar todos os dias, levantar cedo e olhar lá a sua Jerusalém e perseguir esse caminho, sabendo que lá no final, aos olhos deste mundo, você pode encontrar humilhação, sofrimento, vergonha, mas se é o seu destino, se foi o que Deus te chamou para fazer, e daí que o mundo diga crucifica-o? O importante é ouvir Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós trabalhamos por ouvir essa voz, no meio de uma multidão dizendo que a gente não vale nada, dizendo que o que a gente está fazendo é errado. A gente trabalha para ouvir a voz de Deus. Este é o meu filho amado. Lá em Jerusalém, a gente quer ouvir a voz de Deus, ainda que seja sofrido, ainda que seja complicado. Assim é a vida de um cristão. Pense, por exemplo, uma vez eu ouvi um bombeiro, achei tão bonito. Quem é o cara que entra num prédio quando todo mundo está saindo? É o bombeiro. Por quê? Dever. Dever. E é dever mesmo, sabe? É senso de vocação, porque no nosso país, a maioria dos bombeiros não tem um salário dos mais altos. É por vocação. É paixão. Uma boa parte. Entra quando todo mundo sai. Pensa numa mãe também. O que acontece na cabeça da mulher, gente? Não é? Engravida e dói, perde a noite de sono, e o moleque chora. A minha filha ontem estava com um negócio no dente. Gente do céu, a noite toda. Ah! E eu tenho um sono pesado. Eu acordei e falei, meu Deus do céu. A mulher engorda, tem dor nas costas. E o que ela faz? Eu quero mais um. Não é um negócio maravilhoso? Como que é o nome disso? Dever. E o dever, a noção de dever, faz que o sofrimento seja menor. Jesus suportou todo o sofrimento. Por quê? Dever. Vocação. Vocação. É isso que uma mãe pensa. É isso que um pastor pensa. Diante das humilhações, dificuldades, xingamento. Ele lembra, mas é dever. É o meu dever. E ele não fica lá, ai meu Deus, pastor frouxo, que fica chorando, choramingando. Irmãs que ficam, ai meu Deus, estou com depressão agora, pós-parto. Mas como? Na Bíblia, depois do parto é felicidade na Bíblia. É por quê? Porque elas estão olhando, sabe o quê? Tudo que perdeu. E não olha aquilo que ganhou, que é a criança. Não está com uma perspectiva cristã e bíblica das coisas. Não está. Não está. Então, as mulheres, os pastores, as pessoas frágeis, que choramingam por tudo, tudo isso tem a ver, são invejosas, inveja o fulano, todos esses sentimentos, fraqueza, inveja, desânimo, no final, tem sempre aí um probleminha, essa falta de dever, essa falta de noção de dever, de que eu sirvo a Deus, de que eu existo para Deus. Onde Ele me colocar, eu estarei feliz. Onde o Senhor me mandar, é ali que eu vou. É ali que eu vou. Eu vou encerrar assim. Sabe como que muitas pessoas pensam a vida cristã? Eles pensam assim, ó. Imagine que você fizesse parte do exército numa época, estourou a guerra. Mas a sua perspectiva não é de dever. Não é de dever. Você sonha com o status da profissão. Você quer chegar a... Fala aí, gente, tem um aqui, eu não posso nem errar aqui, negócio de militar, tem um monte aqui. General. Vamos imaginar que você ambicione general, ou pode... General é a posição mais alta, mas sei lá, major, alguma coisa. Não, eu quero ascender, esse é o meu sonho. Você não tem uma perspectiva de dever, né? Você tem uma perspectiva de ambição, é diferente. E aí, estoura a guerra. O seu superior fala, olha, a guerra vai ser vencida,
no lugar X. Eu preciso de vocês ali. O cara não vai. Eu vou morrer, eu não vou atingir o meu objetivo. É assim que muita gente tem a perspectiva do serviço cristão. Eles têm mais sonhos de ambições e conquistas do que noção de dever. O cristão, entretanto, e a pessoa que tem a noção de dever, ele diria o quê? Se é ali que eu preciso estar, eu vou morrer ali, é ali que eu vou estar. Essa é a perspectiva. Era assim, por exemplo, que as pessoas ingressavam em exércitos, nas cruzadas, por exemplo. Isso que movia as pessoas. Era a noção de dever, de existir por algo maior do que meramente o salário e essas outras coisas. É essa perspectiva que a gente tem que ter no nosso trabalho, na nossa igreja, em todos os lugares, onde Deus nos colocar. Essa perspectiva de dever. Ainda que eu não seja lembrado pelos homens, mas eu estou servindo a Deus. E Ele vai me dizer um dia, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você crê? Vamos ficar de pé.